Vamos trazer aqui um tema de extrema importância para a nossa sociedade: violência contra a mulher. Infelizmente, diariamente, isso a nível de Brasil, a cada minuto a gente presencia praticamente uma situação de violência contra a mulher. E das mais diversas, a violência contra a mulher, quando ela chega ali na questão física, né, já um dos extremos, mas acontecem muitos outros tipos de violência contra a mulher. E ainda, é claro, a gente está nessa campanha, agora em agosto, que é a campanha do Agosto Lilás, que é uma campanha que traz justamente como tema a violência doméstica e principalmente a questão do feminicídio, né, que é o ato extremo da violência contra a mulher. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, e em especial aqui em Santa Catarina, a Polícia Militar de Santa Catarina tem um programa chamado Rei de Catarina. A gente vai falar bastante sobre esse tema nesta manhã e a nossa convidada é ela que atua diretamente na Rei de Catarina, aqui da Polícia Militar de Portunhão. Cabo Madeleine, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, Jovem Pan. Satisfação em tê-la para a gente falar sobre esse tema de tão extrema importância para a nossa sociedade. Bom dia, Madeleine. Bom dia. Realmente, né? Esse tema é um tema que a gente está sempre martelando, sempre conversando, mas o mês de agosto é um mês especial aí para a gente conversar, divulgar, levar informações para a população com um pouquinho mais de intensidade, né? Que é o Agosto Lilás. E a gente já vem fazendo pela cidade aí algumas manifestações, alguns movimentos aí para a gente já começar essa campanha com tudo, né? Em parceria aí com a prefeitura, com as assistentes sociais, com o fórum. Então a gente já vem fazendo algumas coisas aí para levar mais informação, né, para a população em relação aí a essa questão do enfrentamento, né, a essa violência contra a mulher. Quando a gente fala sobre essa palavra violência, né, a violência doméstica, a violência contra a mulher, o que vem na cabeça assim, o marido bateu na esposa, né, o que geralmente acontece, né, embora tenha outros casos também, né, às vezes o filho agride a própria mãe. Mas a palavra violência, né, ela cabe ali dentro desse contexto vários outros tipos de violência além da física, né? O que a gente considera uma violência contra a mulher? Então, nesse mês de agosto em especial, né, a gente faz esse trabalho todo do enfrentamento justamente por conta do aniversário, né, da Lei Maria da Penha, né, que a gente tem aí há algum tempo já. E com essa lei, né, a partir do momento que surgiu a Lei Maria da Penha, então toda essa situação envolvendo violência contra a mulher foi um pouquinho mais enfatizada, né? Então, quando a gente fala em violência doméstica, em violência contra a mulher, especificamente contra a mulher, a gente fala também na Lei Maria da Penha, né? Então, quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, surgiu, ela veio justamente para intensificar um pouco mais as penas, né, contra o agressor e também para dar um pouco mais de suporte para essa mulher que é vítima de violência. Então, hoje em dia, quando uma mulher, né, que sofre violência dentro do lar, que geralmente a maioria, né, dos casos ainda são em relação ao cônjuge, mas como a gente sempre fala, dentro da Lei Maria da Penha, a vítima sempre será uma mulher, né? Mas o autor não necessariamente será o homem, né? Pode ser também uma outra mulher, desde que seja no convívio familiar, né? Então, para configurar a Lei Maria da Penha, tem que estar dentro do convívio familiar, do âmbito familiar, tem que ter alguma afinidade, né, de convívio ali, de família, para poder configurar a Maria da Penha. Então, a vítima sempre será a mulher, né? Mas o autor nem sempre será o homem. A gente acaba sempre falando o autor, porque ainda é a maioria. Nos casos que a gente atende é a maioria. Mas tem casos onde tem o filho como autor, às vezes tem filha, nora como autor também, né? Que faz alguma agressão dentro da família. Enfim. E os tipos de violência, né? Que a gente atende e que vai configurar uma violência contra a mulher é a violência física, né, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a sexual. Então, qualquer um desses tipos de violência ocorrendo dentro do âmbito familiar configura, né, a Maria da Penha. A violência física geralmente é quando a mulher resolve
sair de casa ou às vezes fazer a denúncia, né? Mas até chegar na violência física vem todo um processo. Passou para as demais para violência. Todas as outras com certeza já foram configuradas também, né? Principalmente a psicológica, que a gente sempre fala que é aquela que não tem marcas físicas, né? Porque geralmente na psicológica, num relacionamento abusivo, a gente sempre fala, o que acontece? Geralmente já começam as discussões, os ciúmes, a diminuição na mulher, tentar deixar ela com autoestima baixo, né? Insultos. Então, toda essa questão da violência psicológica, da violência moral, né? Ela já vem vindo trabalhando até chegar ao ponto de ter uma discussão onde vai ter a agressão. Todos esses tipos de violência, a gente costuma colocar eles dentro do ciclo da violência, né? Porque o relacionamento tá tudo bem, né? Todos os relacionamentos começam tudo bem, até chegar ali no momento que começa a ficar tenso, né? Eles começam a discutir, começam as discussões, começam as agressões psicológicas, até chegar nesse momento mais crítico mesmo de ter uma agressão física, né? De ter aquela situação bem tensa, bem agressiva, aonde às vezes pode até resultar o feminicídio, né? Ou então ali dar uma separação momentânea, de repente se afasta do lar, né? Terminam, né? Começam a conversar novamente e daí as coisas se acalmam e a mulher resolve dar uma nova chance, o homem pede desculpas, se vem a fase da lua de mel, que a gente chama, né? Daí quando tudo se acalma, daí vai mudar, vem com flores, vem com bombom, e daí tudo vai mudar a partir de agora, daí vem de novo aquele período mais conturbado e vai indo o ciclo, sempre a mesma coisa, né? Até que realmente a mulher saia dessa situação. A gente tem algumas pesquisas aí que apontam que elas levam de 5 a 10 anos para sair desse ambiente violento, né? Então pensa assim, 5 a 10 anos, quanta coisa acontece dentro de uma família, né? Quanta coisa as crianças, os filhos, quando há, né, no relacionamento, presenciam, aprendem e vão reproduzir lá na frente. Então, a gente sempre comenta, nós fazemos muitas palestras com os adolescentes e com as mulheres e hoje até com todo o público, com os homens também. Então, a gente sempre comenta com eles assim que essa questão da violência contra a mulher, ela vem muito da nossa cultura, né? Então, os nossos avós aprenderam que era assim, ensinaram para os nossos pais, que ensinaram para a nossa geração, e nós estamos ensinando para os nossos filhos a mesma coisa, né? Vai vindo como se fosse uma coisa natural, né? Então, a gente está tentando quebrar, né, esse conceito, levando essas informações para os adolescentes, para os jovens nas escolas, e também para os pais, para começar a pensar, né, em como se comportar com os filhos, com as filhas, ensinar os filhos a serem bons homens, não serem parceiros agressivos, né? Ensinar as meninas que isso não é normal, né? Que não é aceitável, que já foi considerado normal, mas não é mais, né? Então, e que existe lei para isso tudo, então a gente vai levando todas essas informações para o pessoal, para ver se a gente consegue colher alguma coisa lá na frente, né? Porque pensamos que é só levando toda essa informação que o pessoal vai ter o conhecimento e vai começar a mudar as atitudes, né? Justamente em alguns casos de violência doméstica, né? Por exemplo, a jovem, né? Ela já, às vezes, cresceu num ambiente conturbado, né? Ela já viu a mãe sendo assim. Às vezes, né? A avó, principalmente, acho que o pessoal mais interior, principalmente, onde... hoje, enfim, o acesso à internet, eu sempre falo, o pessoal no interior, às vezes, não tem rede de celular, né? A móvel, mas tem internet. Então, sim, hoje a informação consegue chegar melhor até o interior. Mas muitas vezes ela já viu, né, a mãe crescendo nesse ambiente, a avó, e para ela, assim, que quando não você tem esse conhecimento, parece que parece que é até normal, né? É normal ser tratado daquele jeito. E muitas vezes também, a gente sempre, às vezes, a sociedade, não generalizando, mas parte dela, culpa a mulher, às vezes, poxa, você vai se relacionar com o cara lá, o cara é agressivo, enfim. Só que quando se conhece a pessoa, ela não apresenta esse comportamento, né?
Não. Ela não vem com um manual, ela não vem com uma etiquetinha, com um histórico, a não ser que, digamos, ela vem por outras bocas. Mas aí geralmente vai acontecer o quê, né? Acredito eu. Ah, você está falando isso porque você não me quer ver feliz, enfim. E às Sim. vezes, no início, ela quer acreditar que o cara é o cavaleiro, né? Ela não quer saber, né, do passado mal obscuro do cara. É difícil no começo do relacionamento identificar, né, o Sim. agressor, né? Difícil. É bem complicado. É, de início não tem como, a menos que já venha com um histórico, né, ou com alguma fama, digamos assim, mas é bem difícil. Mas durante o relacionamento, né, já é possível observar algumas atitudes que vão, é, que podem fazer com que a mulher já perceba que esse rapaz, esse homem possa ser um possível abusador, né? Como querer controlar, né? Controlar a roupa que usa, controlar com quem vai sair, ou querer proibir que tenha certas amizades. Então a gente já começa, né? Por aí já começa a perceber como que esse homem pode se comportar, ou às vezes se estoura por pouca coisa, fica muito ciumento, né? Então tem vários sinais aí que vai demonstrar, né, para a mulher que esse homem pode ser um possível agressor. Né? Então, o que a gente sempre conversa? Identificando algumas dessas atitudes, né? A gente fala, sai fora, né? Vai, termina, vai para outro relacionamento. E assim, com as mulheres a gente diz isso. E para os homens a gente começa a pedir para se policiarem, né? Vamos começar a se perceber, né, o seu comportamento, ou começar a entender que certos comportamentos já não são mais aceitáveis, né? Então tem que ter uma mudança por parte dos homens também. A gente sempre comenta que quando nós falamos em violência doméstica, em violência contra a mulher, a gente foca em orientar a mulher. Orientar a mulher. Vamos orientar a mulher para que a mulher denuncie. É muito importante, né? Mas o que está faltando? Vamos orientar os homens. Né? Vamos levar as informações para os homens também, porque eles precisam saber que está na mão deles essa questão. Esse fato de poder ocorrer alguma mudança tem que partir deles. Então a gente sempre está focando muito em cima disso agora, né, de uns 2 anos para cá. Nós estamos voltando também palestras para conversar com eles, onde tem ambiente com homem, com mulher. Né? A gente está levando informações para eles também, porque a gente acredita que a mudança está na mão deles, né? Então tem que ter denúncia, né? As mulheres têm que ter coragem para fazer a denúncia e sair do relacionamento, mas os homens também têm que começar a ter a consciência de que eles precisam mudar o comportamento deles para ensinar isso aos filhos, né? Ou pelo menos já começar a mostrar aos filhos que não podem ter esse comportamento agressivo, certos comportamentos com a mulher, para lá na frente, né, ir fazendo esse mesmo efeito dominó que a gente já vem colhendo, né, mas com resultados ruins, mas lá para frente recolher resultados bons, né, com a diminuição da violência. A sementinha tem que ser plantada, né? Que ela vai automaticamente, com o tempo, né, ser, Sim. obviamente, sendo trabalhada muito essa questão. Ainda mais hoje que a nossa sociedade, os mais jovens, que serão os maridos de amanhã, então, Aham. acaba sendo, enfim, essa semente plantada. E a gente já vê, né? Eu acredito eu que, pelo menos, essa população mais jovem, é, o respeito já com a mulher, ele exige. Claro, tem casos e casos, né? Depois Casos e a gente vai casos. falar sobre daqui a pouquinho a questão da embriaguez, que infelizmente acaba sendo aí um dos motivos que acabam muitas vezes aumentando no caso de violência doméstica. Mas acho que a rapaziada hoje, o mais jovem, principalmente esse que está saindo agora da escola, recebe a polícia militar, né? Porque eu sempre falo, vocês, no meu tempo, eu não peguei nem o Proerd ainda, né? No meu tempo, Aham. você não, era difícil você ter esse diálogo frente a frente com a polícia militar, né? Hoje não, hoje nossa, a polícia militar portunhol, né, tem tantos programas que hoje são vinculados, então acredito eu que esse diálogo, né, franco, principalmente com essa juventude, você consegue mudar mais fácil a mentalidade, né? Sim, hoje em Porto União a gente está com um ciclo de programas preventivos assim espetacular, porque a gente começa ali com o Proerd já com as crianças, né? Porque a gente tem Proerd até para os pequenininhos agora, para os adolescentes, para os alunos de 8º ano, né? 8º ano não, acho que é 5º ano, se não me engano.
Enfim, mas a gente já trabalha com os alunos pequenos no ProERD. Daí nós criamos o AME, que é Atitudes Moldam Emoções, que é um projeto com os adolescentes, também para levar todas essas informações. Então, a gente já trabalha com os adolescentes também. Tem o Estudante Cidadão, que também está presente nas escolas com a educação fundamental, né, com o ensino fundamental. Então, os policiais também estão presentes nas escolas em função desse programa. E tem a rede de vizinhos, né, que é um programa que tem afinidade com a comunidade mesmo, né, que está ali vinculado com a comunidade, relacionado em cada bairro. A rede rural, que está presente no interior, né, e tem Unidos da Transformação que é dentro das empresas, né, com o público adulto. Então, a gente vai levando informação para esse pessoal e tendo contato com eles através desses programas quase que em todas as áreas, né? Em todas as idades. Então, tem sido muito bom, né? Porque a gente tem trocado muita experiência com a população e conseguindo abranger praticamente todas as faixas etárias, né? Então, a gente leva a informação de acordo com cada necessidade ali de uma maneira bem ampla, né? Sim, sim. Acabou bastante, ou pelo menos diminuiu aí drasticamente aquela questão, né, de ver a polícia apenas como aquele órgão de repressão, né? A polícia vem aí, né? Enfim, você conseguiu, principalmente em Santa Catarina, com tantos esses programas aqui que a gente tem, né? Você vê hoje, de fato, o policial amigo, né? Da criançada principalmente, né? Nossa, você vê que as pessoas vêm, e acredito eu que aconteça muito com vocês, o pessoal acaba criando uma confiança, literalmente aquela amizade. E às vezes, muitos casos, né, de violência, alguma coisa que possa acontecer até contra a própria criança, as crianças mesmo chegam e contam para os policiais, contam, né? Contam. Eles, quando a gente está nas escolas, assim, eles sempre vêm. Se você até os adolescentes, você está ali ministrando uma palestra sobre o assunto violência, no final sempre vem alguém contar alguma coisa. Quando é criança mesmo, não é nem no final, eles, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Então, eles já vão contando. E é bem impressionante, assim, como aumentou bastante o carinho das crianças em relação à polícia militar, que para quem acompanha ali o Instagram da polícia, quase que toda semana tem uma criança lá visitando o quartel porque quer conhecer como que é o ambiente, ou porque quer uma fardinha, o sonho é ter uma farda. Então a gente consegue providenciar para eles, assim, aumentou muito, sabe? É impressionante, assim, como nos últimos anos as crianças vêm gostando bastante, sim, do trabalho da polícia, em ter curiosidade em saber como que em alguns programas a gente consegue levar os alunos lá no quartel para conhecer como que é lá a estrutura, e eles adoram. Então, às vezes a gente chega nas escolas e, eu quero ser polícia quando eu crescer. E isso muda essa mentalidade, né? Como a gente falou, essa sementinha, ela é regada ali, isso muda. A criança já cresce já com outro pensamento do que, né? Antigamente lá, você não obedecer, a polícia vai vir aí, né? Criando aquele temor, muitas vezes, para a criança. Coloca o cinto, senão a polícia vai te prender. Exatamente. E como eu sempre falo, as pessoas, como você acabou de citar o exemplo, volte e meia eu falo aqui, hoje o cidadão tem que usar o cinto não por questão, porque eu vou ser multado. Ou tá indo sem cinto, vem uma blitz lá na frente, rapidamente puxa o cinto. Ele tem que ter a consciência que, opa, se eu não usar o cinto, se eu não colocar a cadeirinha pro meu filho, pra minha filha, podemos sofrer um acidente grave, né? Muitas vezes até perder a vida, né? Isso. Então, assim, a pessoa tem que ter essa consciência, não pela multa em si, que infelizmente é a questão, né, penal ali, mas sim pela questão de consciência. É isso que a polícia trabalha bastante. Né? Sim, essa é a nossa intenção, né? Levar a informação, todas elas, em todas as áreas, né? A área de trânsito, ou nem no meu caso, que é a área em relação à violência mesmo, contra a mulher. Levar essa informação para a pessoa ter essa consciência do que é e do que não é crime, para começar a pensar, opa, eu tenho que parar de fazer isso porque eu tenho que entender que isso não é mais um comportamento aceitável. Mas não, eu não vou fazer isso porque eu vou ser preso. Então, a gente tem que tentar mudar essa concepção, né? E em relação, assim, à violência mesmo, contra a mulher, a gente sempre está levando as informações e sempre começa, quando a gente está numa palestra onde tem homens, começa a falar em violência, eles já começam a se mexer, já começam a ficar desconfortáveis. Então, a gente vê que ela ainda está
né, dentro do âmbito familiar hoje, né? Principalmente a nossa geração, né? Não vou dizer em termos de porcentagem exata, porque a gente não tem esse levantamento, mas eu acho que acredito que ainda a grande maioria ainda tem algum exemplo de violência em casa, ou já presenciou, ou ainda presencia, né? O que eu observo, às vezes, nas palestras que a gente vai, como eu citei anteriormente lá os tipos de violência, a maioria das pessoas ali, elas acham que é apenas a violência física, né? Que vai configurar aquela agressão, né? Que tem hematomas, que tenha marcas, e que somente após essa fase ali, esse tipo de violência, é que pode ser feito algum boletim e tomado alguma medida. E não, né? Quando tem qualquer outro tipo de violência, né? A mulher já pode fazer uma denúncia. Ou mesmo que ela não queira registrar um boletim, ela pode se perceber dentro desse ambiente violento, né? E já sair fora. E daí, o que a gente observa? Como nós explicamos todos os tipos de violência nas nossas palestras, quando a gente fala em violência sexual, né, que a maioria das pessoas acabam entendendo como um estupro, e quando pensam em estupro, as pessoas pensam só naquela situação que acontece ali na rua, quando a mulher está andando num local que seja escuro, que não seja seguro, e que aparece alguém do nada lá e ocorre uma violência sexual ali. Então, quando a gente fala nessa questão, eles pensam nessa situação, né? E a gente leva para eles justamente a informação de que não é assim, né? Então, esses casos acontecem, mas são a minoria, né? E é uma violência contra a mulher, mas não é uma violência que vai se enquadrar dentro da Maria da Penha, né? Mas é uma violência contra a mulher, mas são mínimos esses fatos, assim. A maioria dos casos que a gente atende de violência sexual, de estupro, é dentro das famílias. É dentro das famílias, né? E ainda por cima, para complicar um pouquinho mais, são com vulneráveis, né? São com crianças. O dobro de ocorrências ocorre nessa faixa etária, até 12 anos ali com vulneráveis. Então, é aí que a gente já vê que a violência contra a mulher começa, né? Por quê? Porque as crianças, as mulheres, estão sendo violentadas desde pequeno, dentro do lar, às vezes daqueles que elas esperam que teriam segurança, né, que fossem cuidar delas, e elas nem sabem que aquilo é uma violência. Então, às vezes, por exemplo, no interior, às vezes acontece esse tipo de situação, mas assim, na cidade, né, também tem bastante caso. Então, às vezes, a criança ali, claro que a criança mesmo não vai saber, né, e diante da situação que o agressor coloca ela em criar uma situação que ela não possa contar para ninguém e deixar ela com medo, ela não vai contar mesmo. Mas quando começa a ficar numa idade, às vezes já adolescente, eles já entendem um pouco mais, já sabem o que é, o que está acontecendo com eles, mas eles ainda não sabem que aquilo não é normal e que aquilo é um crime, né? Então, quando eles têm essa informação que, opa, está acontecendo alguma coisa errada aqui comigo e isso é um crime, eu não sabia, elas já começam a fazer denúncia. Então, às vezes chega pelas escolas, né? Primeira pessoa, o primeiro contato vai ser na escola, ou às vezes com alguma amiga, né? E já começa aí a entender e fazer a denúncia, procurar uma ajuda e sair desse meio. Então, a gente foca muitas vezes na questão de relacionamento, né? De marido, mulher, os agressores são, né, briga de marido e mulher, essas coisas assim. E às vezes tem muito mais tipos de violência contra a mulher acontecendo que a gente não acaba enfatizando, né? E essa é uma das que acontece bastante, né, aqui na nossa região também. Eu até lembro um caso que aconteceu aqui na nossa região, claro, não vou citar aqui cidade, muito menos bairro, né, preservar a vítima, que de fato ela denunciou depois que ela ouviu uma palestra da Polícia Militar. Ela era desde pequena abusada pelo próprio pai, né, uma situação grave. Quando ela fez a denúncia, ela já era uma adolescente, entre 14 a 16 anos, né, e depois de fato ficou configurado, né, que poxa, desde pequenininho, ou seja, para ela até então era normal, né, porque o próprio pai, né, aquele ser que em tese, viu, o que protege ela ali,
E ela só foi ter esse conhecimento, esse discernimento, quando recebeu, então, de fato, né, uma mensagem da Polícia Militar. Né? Sim, é porque, que nem eu te falei, a gente foca muito em situação de marido, mulher, violência física, né? Ah, é isso que é a violência, né? É isso que eu tenho que denunciar. E a gente acaba esquecendo todas as outras, né? E todas as outras não acontecem só no relacionamento de marido e mulher, às vezes acontece sim em relacionamentos até de mãe para filha, né? Então, e vai ser uma violência contra, já é uma violência contra a mulher, mas vai ser ainda agravada pela Maria da Penha. E as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Então, quando a gente começa a divulgar isso, bater em cima dessa tecla, seja no Agosto Lilás, seja em outros projetos que a gente vai fazendo no decorrer do ano, o mês de março a gente também por ser o mês da mulher, a gente acaba também voltando a esse assunto e levando à tona. Então, a gente vai indo, levando, que vai chegando um momento que a informação vai chegando a essas pessoas e elas vão fazendo denúncia, né? Então, e a gente sempre comenta que nós temos uma parceria muito boa em Porto União com as assistentes sociais, né? Com o Fórum, com o Ministério Público, com a Polícia Civil. Então, a gente tem uma rede de amparo muito bem preparada em Porto União. Então, a gente nos unimos, né, esse ano. A gente sempre já trabalhou em conjunto, mas esse ano a gente nos uniu para elaborar justamente um protocolo de atendimento para não ter perigo de nenhuma situação que for que precisar do amparo da rede, não ficar de fora. A gente sempre está sabendo do que está acontecendo, né, em todas as instituições ali, a gente está sempre se comunicando. E a gente está focando, né, em fazer essas campanhas, em levar as informações em conjunto, né? Então, vai assistente social, vai a psicóloga, vai, às vezes, a juíza, vai lá, faz uma palestra. Então, a gente está indo, né? Estamos sempre mais presentes, estamos tentando ficar mais presentes agora, levar a informação nas escolas, aonde for possível, né? Para justamente, né, reforçar essa ideia que as pessoas têm que ter o conhecimento dos tipos das violências para poder se identificar, né? Se está ou não numa situação de risco e fazer denúncia, né? Daí sim, poder fazer a denúncia. Bom, falando em questões dos tipos de violência, geralmente essa aqui é mais voltada à pessoa idosa, porque hoje a pessoa idosa, quando ela se aposenta, ela consegue muito fácil, né, um empréstimo ali, vem descontado direto em folha, e muitas vezes você vê a pessoa que só tem aquele salarinho, e muitas vezes vem cheio de empréstimos descontados lá, né? Em vez de pegar o seu salário mínimo, pega 400, 500 reais, hein, porque... E ainda que existe um certo limite, né? Ou seja, estabelece um certo limite para a pessoa conseguir pegar empréstimo. E geralmente quem faz esse empréstimo não é a pessoa, é a idosa, né? Ali é o filho, o neto principalmente, né? Isso também configura uma violência contra a mulher, em especial sim. Aqui já, né? Já a pessoa mais idade, né? Sim. Vai se configurar na patrimonial, né? Então, a patrimonial, além das situações ali de separação, que há aquela situação que a mulher fica com medo de se separar por conta de que o marido fala que não vai ficar com nada, que tudo é dele, que a casa é dele, que o carro é dele, que é tudo dele. Além dessa situação, né, numa situação relacionada com o idoso, tem esse agravante também por ser idoso e vai se configurar também nessa questão da violência patrimonial. Acontece bastante, né? Às vezes é preciso ter uma intervenção, né? E retirar aquele idoso da situação de cuidado ali daquele familiar, justamente porque ocorre muito situações assim. Às vezes até é difícil fazer o idoso entender que ele está passando por esse tipo de violência, né? E às vezes ele ainda quer, porque ele fica com pena, né? Ele quer ajudar aquele ente lá da família, mas ele às vezes demora a se perceber que aquilo está errado também, sabe? Mas é um agravante por ser idoso ali e configura assim. Caramba. A gente tem uma noção, né? Quanto tipo de violência que é cabível entrar nesse tema. Vamos fazer o seguinte, são 7h31, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, de apenas 2 minutos. Vamos falar sobre a Rede Catarina, como que a Polícia Militar aqui em Porto União age quando recebe um caso de violência doméstica. Você acha que é só feito o boletim, leva para a delegacia e termina por aí? Que nada, tem toda uma rede de amparo, de apoio, e a gente vai falar sobre isso já, daqui a 2 minutinhos.
De volta com o nosso Jornal da Manhã especial de sábado, agora são 7 horas mais 34 minutos. Hoje estamos falando aí sobre essa campanha importante que acontece a nível de Brasil, que é o Agosto Lilás, que chama atenção. Claro que aqui a questão é até chegar ao feminicídio, mas como a gente está conversando aqui, até chegar lá, muitos outros tipos de violência já aconteceram no âmbito familiar. E a gente está falando um pouquinho sobre esses tipos de violência, hoje aqui com a Cabo Madeleine, da Polícia Militar de Porto União, aqui do estado de Santa Catarina, e que traz como reforço um programa chamado Rede Catarina. Ô Madeleine, a gente falava aqui sobre, no bloco anterior, alguns tipos de violência, e você tocou ali num assunto que muitas vezes a pessoa até acha normal ali, que nem no caso a pessoa idosa ali, fica com dó, vai lá e tira o carro, enfim, financia, faz alguma coisa e a pessoa acaba pagando, a pessoa idosa acaba sofrendo, né, a questão financeira ali sendo penalizada. Mas também quando se trata de um ambiente aí familiar, marido e mulher, a mulher casa com o cara ali, enfim, às vezes o cara ali acaba xingando, enfim, né, colocando ela pra baixo, ela acha, mas tava nervoso, teve um dia difícil, né, mas a partir dali ela já tem que ficar esperta, já, opa, esse cara não é normal, ou ela pode tratar como uma normalidade só porque teve um dia ruim, o cara passou por um momento nervoso, enfim, alguma coisa nesse sentido. Quando que a mulher tem que acender o seu alerta, opa, isso aqui é um tipo de violência, e ela deve denunciar imediatamente, ou tem que esperar chegar em um próximo estágio? Então, qualquer tipo de alteração, né, ali que a pessoa fique mais agressiva, violenta, já é um sinal de alerta. Se essa situação, claro, pode ser um dia difícil, né, uma situação bem esporádica ali, perder a cabeça, assim, falar um pouco demais, né, mas pode acontecer, né, se for esporadicamente, muito de vez em quando, realmente é normal do ser humano, a gente acaba explodindo, falando mais do que devia. Então, a mulher tem que tomar cuidado com essa frequência, né, com que frequência que isso acontece, né, e a intensidade. Isso está sempre no mesmo jeito, estoura, fala uns palavrões ali e pronto, acabou? Ou vai começando ali querer quebrar alguma coisa em casa, ou querer partir para cima da mulher, empurrar, né? Ou focar, às vezes, em agredir até os animais, né? Quando começam a agredir os animais dentro de casa, ou já vem isso de criança, já é um sinalzinho de que tem alguma coisa ali que não está certo. Então, são todos sinais, né, que a gente pode ir observando, que a mulher possa verificar que lá na frente, de repente, pode ter uma coisa mais grave. Mas, geralmente, né, após todas essas violências ali que a mulher vai convivendo, né, essa diminuição da autoestima, esses xingamentos, né, a falta de valorização, é sempre muito visível, né? É frequente e visível. Em quase todos os casos são assim, não é uma regra, né, mas a maioria dos casos são assim. Então, quando a mulher vai observando esse tipo de situação, né, e ela vai tendo entendimento que ela pode sair fora disso, né, ou que aquele homem, com conversas, com tratamentos, né, com situações ali, não vai resolver esse tipo de comportamento, que de repente chega no extremo mesmo da violência física, que na maioria dos casos ainda são quando as mulheres resolvem fazer uma denúncia, né, e fazer um boletim de ocorrência, ela tem que ir e tem que fazer, sabe? Não pode esperar até a próxima vez. Não, dessa vez eu não vou fazer, se acontecer de novo eu faço, né? Então sempre ainda acontece bastante esse tipo de situação, que é o que acaba ocorrendo, que a mulher de tanto esperar, que às vezes, né, após anos sendo agredida, sendo violentada, às vezes no ato extremo ali acaba ocorrendo, né, uma situação de feminicídio ali, que ela acaba sendo morta pelo próprio companheiro, né? Às vezes acontece isso em relações que já terminaram, né, que o companheiro não aceita o término, ou às vezes ainda até mesmo dentro né, do casamento ainda, né? Acontece bastante esse tipo de situação. Então, após a mulher passar por todo esse período aí de violência, e que ela entender que ela tem que sair desse ciclo, e que ela
for procurar ajuda, quando ela faz esse boletim de ocorrência, né, ela vai na delegacia, ela pode, se é uma situação que já vem acontecendo de tempos em tempos, né, não está acontecendo ali na hora, ela pode ir na delegacia da mulher, fazer o boletim lá, né. Se for uma situação de emergência que está acontecendo ali na hora e ela quer chamar a polícia para acessar aquilo, né, naquele momento, liga para o 190, né? Chama a polícia militar, faz o boletim ali na hora, né? Se o autor ainda estiver no local, é feita a prisão em flagrante. Se ele não estiver no local, vai ser feito o boletim da mesma maneira para ser investigado e ele ser identificado posteriormente e tudo. Esse é o primeiro passo, né? Se entendeu, está numa relação abusiva, fez um boletim de ocorrência, né? E, em alguns casos, é necessário pedir a medida protetiva, né? A medida protetiva é um mecanismo ali que vai determinar que o agressor tenha que cumprir certas determinações judiciais ali, né? Como não se aproximar daquela mulher, né? Às vezes eles colocam ali 100, 200 metros, depende da situação. Não entrar em contato com ela via rede social, via celular, né? Nada disso. Às vezes, quando ainda eles estão num casamento, na medida protetiva já sai a determinação desse agressor sair de casa imediatamente. Então, o oficial, no momento que vai levar, que leva a medida protetiva para dar ciência ao autor, já faz esse acompanhamento da retirada dos pertences pessoais dele. Então, nesse primeiro momento, é os pertences pessoais. Ele tem que tirar o que ele for usar de urgente e se retirar do lar, né? Então, isso já vem determinado na medida protetiva. E ela serve para justamente dar essa segurança para a mulher, né? De que ela vai ter um tempo para respirar, né? E aquele agressor não vai ficar no pé dela, né? Porque o que acontece às vezes? Fica lá insistindo, né? Incomodando, perseguindo, que também é um crime, né? Que já se tornou um crime agravante dentro da Lei Maria da Penha, justamente porque ele termina, às vezes tem essa medida protetiva, mas o cara tá lá. Não deixa a mulher em paz, né? Não deixa a mulher em paz, vai ver onde ela tá, vai ver, fica cuidando ela no serviço, fica passando 500 vezes por frente da casa e vai e vem, sabe? Fica ali insistindo. Então, também a medida vai resguardar. Até um tempo atrás, o descumprimento da medida não configurava um crime, né? Então, não lembro a data exata, mas hoje em dia, o descumprimento da medida protetiva, ela já configura a prisão em flagrante ali. Se você presenciar e conseguir flagrar ele descumprindo a medida, já vai direto preso em flagrante, né? Então, isso ajudou bastante. Então, o cara tá ali insistindo, descumprir a medida toda hora ali, incomodando, seja lá de qual maneira for, e for feito o boletim, às vezes até a gente nem pega em flagrante, mas é feito o boletim, investigado, confirmado o fato, e daí sai a prisão posteriormente, pelo descumprimento dessa ordem judicial, né? E acontece assim em quase todos os casos. Então, teve uma diminuição também, sabe? Depois que passou a gente poder fazer essa prisão em flagrante ali do descumprimento da medida, começou a diminuir também a questão do descumprimento, né? Então, ajudou muito. Tem mulheres que acham, mas a medida não vai me ajudar nada, é só um papel. Uso bastante isso, realmente. Mas, o que o pedaço de papel vai fazer se o agressor estiver na minha frente aqui? O que eu vou fazer? Vou bater nele com o papel? Acontece bastante também, né? De a gente ouvir esse tipo de situação. Vai depender muito da situação do autor, né? Do que ele quer, se incomodar ou não, né? Então, ele já está respondendo um processo de Maria da Penha, né? De violência contra a mulher. Daqui a pouco ele tem um descumprimento, já vai ser mais um processo que ele vai ter que responder. Então, até onde que ele quer se comprometer? Tem homens que, quando chegam a essa situação ali, e eles entendem que vai pesar para eles esse processo, que vai ser custoso em termos de financeiro, tudo,
eles entendem e vão se controlar. Mas tem alguns que não, e vão insistir, e vão insistir. Então, ali, a gente está sempre... Aí entra o papel da rede, né, da Rede Catarina, que é justamente estar acompanhando essa mulher. Depois que ela faz esse pedido da medida protetiva, a gente entra em contato com ela e começa a fazer um acompanhamento. Primeiro momento, a gente disponibiliza para elas o botão do pânico, que elas podem baixar no celular o aplicativo da PMSC Cidadão, né? E através desse aplicativo, a gente consegue disponibilizar para ela o botão do pânico, que em situação de descumprimento, ela só clica ali no botão, né, no celular, aciona, vai gerar uma ocorrência direto na nossa central do 190, lá na tela do operador do Copom, e ele já vai saber que se trata de um descumprimento de medida, né? Vai saber o local, porque o aplicativo já vai direcionar para onde ela estiver, né? E vai pedir para uma guarnição ir fazer o atendimento, já sabendo que é um descumprimento de medida protetiva, sem ela precisar dizer nada, né? Só clicou ali e já vai saber o que está acontecendo. Então, é uma maneira de dar uma segurança para ela, que se tiver acontecendo alguma coisa, ela vai poder pedir esse socorro, né? Então, a gente sempre está orientando, ó, descumpriu, tá passando por aí, chama a polícia na hora, aciona o botão, se não tiver como, vai pelo 190, da maneira que for, mas aciona para ser pego em flagrante, né? Porque ainda, mesmo com a medida, acontece, né? De ter essas situações, principalmente dessa questão da perseguição que a gente já comentou, né? Eles ainda ficam por um tempo ali. E daí, as medidas geralmente têm validade de 6 meses, tem alguns casos que a gente precisa fazer o pedido de renovação, e tem alguns casos que não, passou ali o período de 6 meses, o autor já começa a entender que a vida tem que seguir, né, cada um para o seu lado, e a partir daí já começa a respeitar um pouco mais esse espaço da mulher, né? Então, na maioria dos casos, vem funcionando muito bem. Eu sempre brinco que quando trago alguma ocorrência policial, é o famoso, mas o cara chora no banho, né? Lembra da ex, e aí o cara quer ir pra cima, ele acha que ele tem posse, ele acha que é dono dela e vem atrás, acha que ela tem a obrigatoriedade de voltar com ele. Só que o cara não muda, o cara já chega, né, fazendo ameaça, já chega muitas vezes cometendo outro crime, ou seja, como é que a mulher vai voltar com um cara que, né, que já reincidente nessa situação? Sim. A Rede Catarina ela trabalha muito nessa questão de prevenção, né? De que novos tipos de violência venham a acontecer, né? Uhum. E na questão preventiva, ou seja, daquela mulher que... Como identificar que ela vem sofrer o tipo de violência? Porque a gente tem muitas vezes mulheres que sofrem caladas, né? Ou seja, por questão, às vezes, do filho, dos filhos pequenos, ou a mulher ela não tem, às vezes, uma independência financeira e ela acaba sofrendo calada. Como conseguir chegar nessas mulheres, Madeleine? Então, é um grande desafio, né? A gente sempre fala que aquela mulher que está dentro daquele ciclo que a gente já citou aqui de violência ali, que ela vai demorar para ela entender que ela está num ciclo de violência, e às vezes ela já entende que está, nem você citou, mas por diversos motivos, né? Financeiros, filhos, insegurança, às vezes até esse apego emocional, essa dependência emocional, porque isso também é grave. Até ela entender e se libertar de tudo isso, às vezes precisa de um empurrãozinho, né? Então, por isso que a gente sempre está trabalhando em conjunto, né? As assistentes sociais sempre estão em contato com as mulheres, né? Seja as mulheres que participam lá no CRAS, ou seja até pela própria saúde, às vezes a gente recebe que eles também estão em parceria com a gente dentro a Secretaria da Saúde, dentro das possibilidades, às vezes eles recebem algum tipo de situação nos atendimentos deles, né? E eles repassam já para assistente, às vezes eles repassam diretamente para nós e a gente vai investigar. A gente vai lá conversar com a mulher, perguntar, ela conta para a gente tudo o que está acontecendo. Nós temos uma sala lá no quartel, que é a sala da Rede Catarina, que é especial também para fazer esse tipo de atendimento. Às vezes elas vão lá, elas mesmas nos procuram. E assim, é um processo bem de formiguinha. Você tem que conversar com ela, fazer ela entender que ela consegue sair desse relacionamento. Se ela não tem uma renda, né? Se ela não tem uma profissão, a gente começa
conversar com ela que ela pode procurar mudar essa situação e procurar ter um atendimento, uma profissionalização, né? Teve já situações em que a mulher ela estava em situação de alcoolismo já, virando alcoólatra. O marido dela também era, né? Eles não tinham nenhuma profissão, nenhum nem outro. Viviam apenas com dinheiro de catar. Eles catavam reciclado, essas coisas assim, e iam colhendo hoje para poder pagar a janta nessa situação. E ela já tinha feito boletim, pedido medida protetiva por diversas vezes, assim. E daí ela desistia e voltava com ele, justamente porque a família dela não era da nossa região, ela não tinha ninguém aqui, ela não tinha profissão nenhuma, não tinha dinheiro nenhum. Morava, inclusive, numa casa dentro do terreno da sogra, né? Dentro do terreno da família dele. Então, ela não tinha um lar, tinha crianças para sustentar, os 2 filhos. E daí ela se via na situação de exatamente o que ela vai fazer. Ela pensava assim, ruim com ele, pior sem ele, né? Até que foi um dia que ela parou lá no quartel, ela estava bem embriagada, ele já tinha agredido ela durante a semana, ela estava com marcas, inclusive, de corte de facão no rosto, assim, que ele tinha feito durante a semana. E daí a gente viu, olha, nós já tínhamos tido medida protetiva com ela, nós falamos, colega, você não vai poder voltar para tua casa, né? Desse jeito, do jeito que tá, não tem como. Já acionamos conselho tutelar, acionamos assistente social, todo mundo já conhecia o caso, todo mundo já sabia como era, e a gente se mobilizou e ela não voltou para casa, nunca mais, né, a partir do momento ali. Ele foi preso, ficou preso por um bom tempo também, e ela teve que ser, literalmente, teve que aprender a viver. E a assistência social, nesse caso, fez muita diferença, sabe? Porque eles encaminharam ela para o profissional, né? Deram um curso profissionalizante para ela, fizeram todo o cuidado com a saúde dela, para ela, né, sair dessa situação de alcoolismo que ela se encontrava, todo o amparo que precisava, desde cuidar dos filhos, desde fazer alimentação para os filhos que ela não sabia fazer. Então, assim, foi uma situação que a gente sempre cita porque foi totalmente diferente, né? Mas que acontece bastante. Então, quando nos chega situações assim, a gente tenta fazer o que pode. Já conversa com toda a rede ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se precisar aluguel social para tirar essa mulher de casa, a rede entra, né? A rede de apoio que eu digo, né? As assistentes sociais entram com esses pedidos, encaminham. Se tiver que mobiliar a casa, a gente já fez campanhas para mobiliar a casa de mulheres. Precisamos disso, precisamos daquilo, e a gente consegue arrecadar e monta a casa ali para a mulher. Então, existe muita coisa que a gente acaba fazendo, além daquele atendimento de registrar o boletim, ou apenas ir lá fiscalizar a medida protetiva. Então, tem muita coisa para ser feita. E a mulher precisa saber que ela está amparada, né? Que se ela resolver sair e ela não tem condições nenhuma para nada, que ela tem ajuda. E que ela vai conseguir superar, sabe? Então, a gente está sempre batendo nisso também, né? Porque não é apenas, eu vou denunciar, vou fazer o boletim e acabou. Vai ser um mês bem difícil, né? Vai ter algumas preocupações novas, vai acontecer muita coisa nesse período, mas vai passar, né? E ali, na nossa rede em Porto União, nossa rede de apoio com todas essas equipes que a gente tem, ela consegue amparo em todas as áreas, né? Então, desde um tratamento psicológico, a gente já está conseguindo encaminhar com mais facilidade, né? Que é a primeira coisa importante que a gente vê numa situação quando a mulher realmente toma coragem de sair, até essa questão de ajudar ela financeiramente, porque às vezes elas não têm o cadastro para receber o auxílio do governo, ou às vezes elas não sabem nem por onde começar a procurar um emprego, a gente já consegue encaminhar elas para toda essa situação. Se tiver que ajudar com alguma cesta básica por um período, a gente consegue fazer esse apoio também. Então, aí a gente vai, né? O principal objetivo é que ela entenda que tem que sair. Depois que ela sai, a gente vai
vai ajudando, vai empurrando e vai auxiliando da maneira que ela precisa, né? Realmente, olha só, né? Que reviravolta, com certeza hoje ela está muito melhor, né? Numa situação muito melhor do que se encontrava e criando melhor os filhos, né? Fora desse ambiente conturbado, que as crianças crescerem num ambiente como esse é bem complexo, Não, né? a gente fez o acompanhamento dela por um bom tempo, ela era outra pessoa. Outra pessoa, ninguém disse que ela era a mesma, porque assim, ela envelheceu muito, né? Por uma vida judiada. E assim, depois ela recuperou toda a autoestima, começou a se cuidar. Então, era outra pessoa, né? Então, faz diferença, né? E a gente, às vezes, elas não sabem para quem recorrer, para quem pedir ajuda. Né? E a gente mostra esse caminho para ela. No início da Rede Catarina, aqui em Porto União, eu também não sabia o que fazer. Porque eu chegava ali na situação e dizia, meu Deus, ela precisa de cesta básica, e agora? Puxa vida, ela precisa de psicólogo, e agora? Né? Então, tipo, são coisas que não me cabem mais. Mas o que eu vou fazer para ajudar? Daí foi aí que a gente foi trabalhando. E vai conversando com um, vai conversando com o outro. Hoje não tem uma mulher que a gente precise de apoio, que eu não passe mensagem lá para nossa rede de apoio, que alguém não se movimente e não resolva. Então, todas as mulheres são amparadas de alguma maneira, da maneira que elas precisam, da maneira que a gente consegue ajudar, né? Então, a dificuldade da maioria delas no primeiro momento é a questão financeira, né? Às vezes elas ficam em casa, mas às vezes elas vão ter essa dificuldade financeira. Né? A gente não tem uma renda, né, para disponibilizar para elas, mas a gente mostra como ela pode fazer. Né? Então, auxilia, às vezes até com busca de emprego, a gente ajuda, né? Toda a rede está ali em trabalho e vai ajudar. Às vezes já tem cursos gratuitos que a prefeitura às vezes intermedia com o Senac, então a gente vai atrás. Então a gente está sempre sabendo das coisas ali e em conjunto com todo mundo. Tempo atrás, teve um curso maravilhoso que era Costurando Sonhos, em parceria com a prefeitura ali, que era justamente para profissionalizar algumas mulheres dentro da costura, né? Para elas conseguirem, com a costura, ter uma renda. Então, assim, volta e meia sempre tem projetos que vão desenvolvendo e que vão saindo e a gente vai encaixando essas mulheres que a gente já faz atendimento também, né? Olha só que legal, né? Você, mulher que está nos acompanhando, seja pelo rádio, seja pela internet, né? Que de repente possa estar vivenciando uma situação como essa, crie essa coragem, denuncie, né? Pode, aqui em Porto União, procure a Rede Catarina, procure o quartel, procure a Madeleine, as demais meninas que atuam diretamente, elas vão te ajudar. O que você não pode é continuar nessa situação, né, de, infelizmente, levar esse desaforo para casa, aguentar consigo mesma. Isso está te fazendo mal psicologicamente, né? Não sofra calada. Você tem como pedir ajuda. E o detalhe, falando em sofrer calada, muitas vezes a mulher está ali junto ao agressor. E hoje existe como a mulher pedir socorro sem falar nada, através de um sinal. Como que essa mulher pode pedir um socorro, por exemplo, para mim, um cidadão comum, aí a mulher de repente está passando um tipo de violência ali, ela não quer gritar socorro em si. Como que ela pode gesticular de alguma forma, né, que ela está passando aquele momento de violência? Sim, tem a campanha nacional do Sinal Vermelho, né? Então, aqui em Porto União a gente já passou por quase todas as farmácias no ano passado. Eles já têm esse conhecimento, né? Porque como a campanha é nacional e foca nas farmácias, eles também recebem essa informação. Geralmente, a gente, quando elas têm essa situação do agressor não sair do pé, um dos locais assim onde ela consegue ir, né, mesmo com ele grudados, geralmente é na farmácia para comprar remédio, comprar alguma coisa lá que precisa. Então a gente, uma das situações é justamente fazer esse X na mão, né? Inclusive tem algumas farmácias que até tinha disponibilizado um cantinho ali com uma caneta, se ela quisesse chegar, né, deixar por cima do balcão, para se ela precisasse, né, sinalizar e chegar no balcão e mostrar o sinal vermelho ali, só mostrar o X, que aquele atendente já saberia o que fazer, né? Seria tentar pegar os dados dela, como se estivesse fazendo a venda, e já acionar a polícia, né? Anonimamente. Essa pessoa da farmácia não precisa ir junto na delegacia como testemunha nem nada, e a polícia chega ali e já vai tentar
cessar aquela situação, investigar, encaminhar para a delegacia e levantar tudo o que está acontecendo com aquela vítima, né? Então, o sinal vermelho, ele vem justamente para essas vítimas que não conseguem fazer a denúncia de nenhuma maneira, né? Mas, nessa oportunidade, às vezes até num supermercado, né? Se ela fazer essa questão do sinal vermelho, alguém já vai entender e já vai saber. A gente também procura divulgar bastante, para que todos saibam o que significa esse X na mão, né? Para já saber que é alguma coisa relacionada à violência contra a mulher. Excelente. Bom, e como a gente até falava um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, hoje ainda, infelizmente, no âmbito familiar, um dos maiores motivos de violência doméstica está envolvendo a questão da bebida alcoólica, né? E principalmente fim de semana. Fim de Sim. semana que... Os dias de semana, às vezes, marido e mulher quase não se veem, né? Enfim, por motivo de trabalho, mas no final de semana, que a família está mais unida ali, acabam acontecendo nas situações. E nesses casos, como faz, Alisa? Às vezes a mulher diz, ele é um bom marido, ele é um bom esposo, mas quando bebe, ele se transforma, quando bebe... E aí, então, como fazer para essa mulher? Ela pode fazer essa denúncia? Ou é mais indicado ela procurar nesse caso, para o marido um tratamento, né? Porque ela diz que ele é um bom marido, só que quando bebe ele se transforma em outra pessoa. E nesse caso, o que fazer, Manuela? A gente vai avaliar caso a caso, né? Quando a questão do álcool é recorrente, né? Às vezes a mulher ainda quer tentar, né, segurar o relacionamento, segurar a família, porque às vezes já são anos de casamento e ela quer uma ajuda para o marido, né? A gente orienta realmente a questão de ou procurar um tratamento, porque o homem tem que querer fazer esse tratamento e procurar essa ajuda, né? Ou a gente orienta a separação, não tem o que fazer. Porque quando o homem não quer se ajudar, não quer melhorar, né? E que o uso do álcool é frequente, ou mesmo que seja nos fins de semana, mas todo fim de semana vai se tornar frequente também. Então, a orientação é essa, né? Ou o cara vai lá, procura ajuda e se cura dessa situação, ou a gente orienta a mulher, vai, faz boletim de ocorrência e separa, né? Ou ela pode se separar sem fazer um boletim de ocorrência, né? Vai lá, se separa, cada um segue sua vida. Ou se a violência estiver ali frequente na casa, com agressões, registra boletim, se for necessário, pede medida protetiva e a gente orienta a separar mesmo, porque não tem situações assim que vai ser, já vem uma vida sendo assim e vai continuar, né? Não vai ter como mudar. Então, o que a gente espera? A gente orienta que se pelo menos ela não vai conseguir mudar o relacionamento dela com o marido, que pelo menos ela cesse o mau exemplo para os filhos, né? Já vai ser um grande avanço. Então, de repente, aqueles filhos já não vão mais conviver naquele ambiente onde tem ali um pai agressor, bêbado. Às vezes pode ser um marido muito bom, uma pessoa muito trabalhadora, né? Mas tem esse problema com a questão da violência. E isso não pode ser apaziguado ou deixado embaixo dos panos por conta de todo o resto. Então, se todo o resto não faz essa pessoa entender que ela precisa mudar para melhorar essa questão da violência, né? Então, não faz sentido ela ser boa em todas as outras áreas, mas naquela situação de violência continuar martelando, consumindo bebida, sabendo que vai ficar alterado, não querer mudar, né? Tem que saber que vai ingerir bebida, tem que ser de maneira adequada, que não vai causar prejuízo para a saúde dele, não vai causar prejuízo para a família, né? Então, tem todas essas questões. Se aquela pessoa em si não quer mudar, né, a mulher tem que tomar uma atitude e seguir a vida por outros caminhos, né? O que não pode é passar uma vida inteira nessa mesma situação, normalizando isso, achando que isso é normal e botando embaixo dos panos porque ele é um bom marido, porque ele é uma pessoa trabalhadora. Então, tem que ser todo um conjunto, né? Se não funcionar direitinho tudo, alguma coisa não está funcionando direito, você vai lá e tem que tentar consertar. Se não está dando como consertar, infelizmente, né, a gente orienta que a melhor questão é acabar com aquele relacionamento mesmo, né? Corte pela raiz, né? Porque até porque quando você vê uma situação como essa,
hoje, quando você vê bastante jovens aí envolvidos na criminalidade, quando você vai dar uma olhada no aspecto familiar, já são famílias desestruturadas, né? Enfim, não tem o pai, não tem a mãe, o pai já está preso, enfim, já vem, cresce nesse ambiente e acaba, enfim, essa raiz vira uma árvore, eu chamo a árvore do mal, né? Então, quanto antes conseguir cortar... A gente falando isso dá uma impressão de que a gente quer acabar com os casamentos. Nossa, não é. A gente preserva muito a família, né? A gente gostaria muito que as famílias se preservassem, pai, mãe ali presente com os filhos. Mas chega um momento em que não tem como, né? Em que quando uma das partes ali não está percebendo, não está tendo esse mesmo objetivo, né? E não está querendo manter esse ambiente familiar, um ambiente saudável, infelizmente, não tem outra opção. Então, é melhor que, de repente, essa família se separe, tome outros caminhos, do que daqui a pouco essas crianças não tenham um pai ou não tenham uma mãe, por conta, né? Ou do que o pai vai acabar preso, ou porque o pai acabou matando a mãe, né? Então, são tantas situações que podem chegar ao extremo que a gente vai pesando o que vai ser melhor. Então, é melhor que fique separados, do que daqui a pouco esses filhos não tenham a presença do pai e da mãe por um motivo mais drástico, né? Então, a gente tenta, orienta, né? Mostra os caminhos. Se não tem como, não querem, né, tentar melhorar como pessoa, daí não tem o que ser feito, né? Infelizmente, a gente orienta para o drástico mesmo, que é se separar, realizar boletim de ocorrência, sim, né? E seguir com os meios legais para a mulher ter essa segurança, né? Exatamente. Excelente, 8 horas mais 5 minutos, já estourei meu tempo aqui, mas enfim, quando a gente está falando, né, de assuntos, de passar informação para a sociedade, a gente podia ficar aqui até meio-dia tranquilamente, sim, né? Ô, Madalene, mas mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceito o nosso convite, vir falar desse tema tão importante, né? Quando começou a campanha, a gente já aqui falou internamente, mas precisamos chamar a Polícia Militar para trazer também essa informação. A gente sabe que vocês estão sempre presentes nas escolas, nas instituições, levando, e de antemão, nossos parabéns, né, para a Rede Catarina, olha, exemplo, tá? Você que nos acompanha em outros estados aí, né, cobre os seus governantes, né, para que possam dizer, ó, lá em Santa Catarina tem um programa chamado Rede Catarina que funciona muito bem. A gente sabe que tem muita gente que nos acompanha, principalmente pelo YouTube, aqui no nível de Brasil, né, cobre para que existam essas ferramentas, né, que possam auxiliar e a gente possa diminuir esses números que, infelizmente, a gente traz diariamente de mulheres sofrendo algum tipo de agressão aí no nível de Brasil. Madalene, mais uma vez, muito obrigado, tá? Os nossos microfones aqui da Jovem Pan sempre à disposição. Eu que agradeço, né? Sempre que precisarem, podem contar com a gente e que a gente venha aí conversar com o pessoal.